Olá, queridos, paz de Cristo. Hoje, lição de número 6, que tem por título Gideão, um líder com potencial escondido. Nesta aula, nós aprenderemos como Deus pode suscitar líderes em meio à adversidade da vida. As adversidades da vida, de forma alguma, neutralizam o potencial que carregamos no coração, fruto da ação de Deus. Quero aqui uma vez mais chamar a sua atenção para a importância primorosa da leitura da revista Fundamentos da Liderança Cristã, porque é a partir dela que estamos pensando, refletindo sobre as personagens bíblicas que nos forneçam informações que encontramos nelas, os princípios que norteiam uma boa, uma eficaz e eficiente liderança à luz na perspectiva cristã. E é claro que Gideão, você sabe, ele está inserido a um momento muito importante da história do povo de Israel, que chamamos, do ponto de vista teológico, de período dos juízes. Nesse período teocrático dos juízes, Deus levantou inúmeros juízes para promover libertação, liberdade ao povo de Israel, que por conta de muitas situações encontrava-se sempre oprimido pelos os moradores de Canaã. E é claro que há uma tônica recorrente nesses livros, no livro de Juízes, um período de quase 300 anos de história, em que o povo de Deus, depois de um tempo de prosperidade, acabou se apostatando da fé. Ao se apostatar da fé, entrava num período de opressão por conta da invasão dos adversários, e esse mesmo povo voltava-se para Deus em oração, em quebrantamento, em arrependimento. Então Deus ouvia esta oração e suscitava, levantava juízes, homens cheios do Espírito Santo, para então exercer um tempo de liberdade, de libertação para o povo de Israel. E nessa esteira, nessa mesma malha, nós temos a vida desse homem chamado Gideão. Gideão, interessante que o texto bíblico começa a afirmar que ele estava malhando o trigo no lagar. E por que Gideão fazia de tal maneira? Porque os midianitas, por 7 anos, estavam já exercendo uma opressão violenta, uma extrema violência de opressão por conta do poder funesto desses midianitas, e para salvar a alimentação, seus recursos, de modo até estratégico, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Veja que, em meio à opressão, Gideão não ficou com os braços cruzados, não ficou a aguardar o que aconteceria, muito pelo contrário, ele já tomou a iniciativa de atuar para poder produzir a sua própria subsistência, malhando o trigo no lagar. Eu já aprendo desde o início aqui, que o problema não pode, de forma alguma, nos anular totalmente. É preciso encontrar respostas, encontrar saídas em meio à adversidade e saber que Deus, de alguma forma, em algum momento, intervirá. E a sua intervenção se traduzirá em vitória. Foi nessa situação em que Gideão se encontrava que o anjo do Senhor, numa manifestação teofânica, se apresentou a Gideão e o encorajou a tomar posição, porque através dele, por intermédio dele, Deus iria libertar o povo de Israel da opressão de midianitas. E a palavra inicial do anjo para Gideão foi esta: varão valoroso, o Senhor é contigo. Interessante que essa palavra, essa fala inicial do anjo para Gideão, até foi surpresa para o próprio. Como assim, Gideão valoroso? Se estava escondido, se estava longe, ou buscando um mecanismo de não ser pego pelos midianitas. No entanto, o anjo do Senhor, que conhece o nosso potencial, que nos conhece a miúdo, nos conhece profundamente, liberou uma palavra
uma descrição primorosa acerca de Gideão. Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Tal palavra fez com que Gideão, depois de muitos questionamentos, depois de buscar de fato essa ideia, ele se inclinou, aceitou a palavra e depois de tantas comprovações, de fato, começou a agir e a se mobilizar para libertar o povo de Israel das garras da opressão dos midianitas. E interessante que nessa tarefa de conquista e de manifestação de luta, Gideão tentou, de certa forma, conquistar vitórias à luz do seu braço e, para tanto, aglutinou um exército de quase 32 mil soldados. E, nesse contexto, Deus o orientou a deixar de lado aqueles que não faziam parte de tal intento ou do propósito divino. Resumo da ópera: ao invés de 32 mil soldados, Gideão enfrentou os midianitas com 300. Gideão com os 300. Que coisa magnífica. Por que então Deus orientou Gideão a somente com 300? Para mostrar, para constatar de modo inequívoco que a vitória viria a partir ou através ou por intermédio da intervenção divina e não do braço do poder de Gideão. E Deus lhe deu uma estratégia interessante, que era para ele tocar a buzina e também quebrar a jarra que continha uma tocha, e por conta desse alarido provocou temor, pavor em relação aos midianitas, e então Deus deu vitória a Gideão por conta disso. Veja aqui uma ideia fundamental para você. De repente você está tão abatido ou tomado por um sentimento de inferioridade, ou pensando que não pode, ou porque as coisas devem permanecer assim. A minha palavra para você nesse dia, nesse momento é esta: levante a tua cabeça. Deus lhe deu poder, Deus lhe deu condições. Um verdadeiro líder não fica à mercê das adversidades. Ele busca força em Deus, é fortalecido, se levanta e caminha em direção à vitória. Gideão entrou para a galeria dos heróis da fé. Entrou e passou a ser uma referência de liderança para as pessoas. Mas por quê? Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus, tomou posse para si, aceitou a ideia de que ele era de fato valoroso e caminhou firme, de modo com galhardia, de modo determinado a desfrutar o bom tempo favorável de Deus para ele. E você sabe, depois da vitória de Gideão, aí anos de libertação, de livramento. No entanto, há um dado aqui importante a ressaltar, que não é somente começar bem, é fundamental também terminar bem. Uma boa liderança saudável, sadia, começa bem, termina bem, porque entende, compreende e aceita que a razão de ser da sua própria existência e do seu fazer deve ser sempre para a glória de Deus. Eu te encorajo a você, com calma, se debruçar sobre o livro dos Juízes. E nesse livro, lê capítulo 6, 7, 8 e 9 a respeito de Gideão, para que você possa extrair lições e princípios saudáveis de uma boa liderança. Lembre-se que líder não se forma somente orando, mas também lendo. E aproveito aqui a oportunidade para poder te encorajar uma vez mais a ler de modo acurado, dedicado, o livro Espírito de Liderança, do autor, Dr. Myles Munroe, e você vai aprender que um exército de ovelhas liderado por um leão é capaz de vencer um exército de leão liderado por uma ovelha. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.